Você já parou para pensar que, no reino animal, nem todo pai ou mãe é sinônimo de cuidado e proteção? Enquanto estamos acostumados a imaginar a natureza como um lugar de instinto maternal, de sobrevivência coletiva e de defesa incondicional da prole, a realidade pode ser muito mais sombria. A vida selvagem está repleta de histórias em que pais simplesmente abandonam os próprios filhotes, ignoram o sofrimento deles ou, em alguns casos ainda mais chocantes, os transformam em alimento. É o choque para nós, que crescemos acreditando que a proteção aos filhos é algo universal. Mas quando olhamos de perto, percebemos que, na natureza, a lógica da sobrevivência pode ser implacável. E é justamente essa crueldade que nos fascina e nos prende. Porque, ao contrário do que muitos pensam, os piores pais do reino animal não são cruéis por maldade. Eles seguem estratégias moldadas por milhares de anos de evolução. Escolhas que parecem impensáveis para nós, mas que garantem a continuidade da espécie. Ainda assim, não deixa de ser perturbador assistir a como a vida de um filhote pode depender de um detalhe, de uma decisão fria e instintiva que contrasta diretamente com nosso senso de compaixão. Imagine nascer sozinho, sem nenhuma proteção, exposto a predadores, ou até perceber que o ser que deveria te alimentar e proteger está, na verdade, te transformando em refeição. Essa quebra de expectativa é tão intensa que gera em nós um misto de repulsa, curiosidade e até um certo fascínio. Afinal, a natureza não trabalha com sentimentos, mas sim com probabilidades e estratégias. E é nesse choque entre o instinto humano e o instinto animal que surge a pergunta que vai nos guiar daqui para frente. Será que esses pais são cruéis ou apenas eficientes em sua luta pela sobrevivência? Prepare-se, porque a partir de agora vamos mergulhar em histórias que desafiam tudo o que você acredita sobre instinto materno e paterno. De animais que abandonam seus filhos à própria sorte, até aqueles que usam os pequenos como um banquete, cada caso revela um lado da natureza que raramente vemos e que vai mudar a forma como você enxerga a vida selvagem. E antes de seguir para essas histórias que vão te surpreender, eu preciso te pedir uma coisa importante. Se esse tema já mexeu com a sua curiosidade ou despertou alguma emoção em você, deixa o seu like aqui no vídeo. Esse simples gesto mostra para mim que você gosta desse tipo de conteúdo e me ajuda a continuar trazendo cada vez mais histórias impressionantes sobre o reino animal. E eu quero ouvir você também. O que você pensa sobre isso? Você já se pegou sentindo indignação ou até mesmo empatia por esses filhotes que enfrentam uma realidade tão cruel? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque a sua visão enriquece a conversa e pode até aparecer nos próximos vídeos. Ah, e se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum episódio dessa série que mostra o lado mais surpreendente, intrigante e às vezes até chocante da vida selvagem. Acredite, tem muita coisa que ainda vai te deixar sem palavras. E eu quero você junto comigo nessa jornada. Imagine o seguinte: você constrói sua casa com esforço, prepara cada detalhe com cuidado, e quando finalmente está pronto para receber sua família, alguém aparece e coloca um intruso ali dentro, sem que você perceba. É mais ou menos isso que acontece com várias aves vítimas do cuco. A fêmea desse pássaro deposita seus ovos em ninhos de outras espécies, enganando os verdadeiros donos. Quando o filhote de cuco nasce, o instinto brutal se manifesta. Ele empurra para fora os outros filhotes, condenando-os à morte. O mais impressionante, os pais adotivos, sem notar a diferença, continuam cuidando do invasor com dedicação. O resultado é um contraste perturbador. Enquanto os verdadeiros filhos são descartados, o impostor cresce forte, às custas de um amor que nunca foi destinado a ele. E se isso já soa cruel, espere até conhecer o comportamento de alguns insetos. Besouros nicróforos. Esses pequenos coveiros da natureza enterram carcaças de animais mortos para alimentar suas larvas. Parece até um ato de cuidado, certo? Mas a verdade tem um lado sombrio. Quando o alimento é escasso ou as larvas são numerosas demais, a mãe precisa tomar uma decisão.
Para garantir que apenas os mais fortes sobrevivam, ela devora os filhotes mais frágeis. O instinto de sobrevivência, aqui, fala mais alto que qualquer vínculo materno. É um lembrete cruel de que, na lógica selvagem, não existe espaço para todos. A cada escolha, vidas são sacrificadas, e o mais duro é pensar que quem decide isso não é um predador externo, mas a própria mãe. E quando falamos de abandono, talvez poucas histórias sejam tão impactantes quanto a das focas da Groenlândia. 5. Inicie a foca da Groenlândia. Essas mães dedicam alguns dias de cuidado intenso aos filhotes. Durante quase 2 semanas, a foca-mãe alimenta seu pequeno com o leite mais gorduroso do reino animal, capaz de transformar uma frágil bolinha de pelos em um bebê rechonchudo, pronto para encarar o gelo. Mas, de repente, sem aviso, a mãe simplesmente vai embora. Abandona o filhote em meio ao vasto e implacável Ártico. Sozinho, vulnerável, sem defesa, ele se torna presa fácil para predadores ou vítima da fome. É uma cena que parte o coração. Aquele ser que até ontem recebia todo o cuidado materno, de repente precisa enfrentar o mundo sem qualquer proteção. A justificativa da natureza é clara. A mãe precisa sobreviver para se reproduzir novamente. Mas para nós, humanos, a sensação é quase insuportável de assistir. E aqui, nesse ponto da jornada, nós já passamos por pássaros enganadores, insetos canibais, embriões assassinos, corridas pela sobrevivência no ventre de marsupiais e agora o abandono frio no Ártico. Mas o mais surpreendente é que isso é apenas o começo dessa viagem pelo lado mais sombrio da vida selvagem. Se até aqui já vimos estratégias cruéis que parecem inimagináveis, o que vem agora é ainda mais perturbador. Por quê? Em alguns casos, a crueldade não acontece só entre mãe e filhote, mas dentro da própria colônia, onde indivíduos decidem o destino de outros como se fossem peças descartáveis de um jogo. 6. Formigas Drácula. Essas criaturas minúsculas escondem um segredo que parece saído de um conto de terror. As rainhas e operárias se alimentam do sangue, ou melhor, da hemolinfa, das suas próprias larvas. Elas literalmente mordem os filhotes e sugam o líquido vital deles, mas sem necessariamente matá-los de imediato. É um comportamento tão estranho que os cientistas batizaram de alimentação draculiana. O mais perturbador é imaginar, para essas formigas, a relação entre pais e filhos é marcada não pelo cuidado, mas por uma espécie de vampirismo materno. O filhote sobrevive por um tempo, mas carrega na pele a marca do sacrifício feito em nome da colônia. E se já parece cruel usar os próprios filhotes como fonte de alimento, prepare-se para conhecer um animal que transforma a sobrevivência em um verdadeiro êxodo coletivo. Inicie o 7. Caranguejo vermelho de Natal. Milhões desses caranguejos percorrem quilômetros em direção ao oceano em um espetáculo impressionante. Mas por trás da cena fascinante existe um detalhe sombrio. Após depositar os ovos no mar, as mães simplesmente partem, sem olhar para trás. Os pequenos, frágeis e indefesos ficam completamente à mercê da maré e dos predadores. Para os humanos, é quase impossível assistir sem sentir um aperto no coração, porque vemos uma multidão de vidas começando com chances mínimas de chegar à fase adulta. A natureza, nesse caso, aposta na quantidade. Muitos morrerão, alguns sobreviverão. E, para o instinto do caranguejo, isso já é o suficiente. Mas a frieza não se limita ao oceano ou aos insetos. Até animais que parecem dóceis e inofensivos podem guardar comportamentos impensáveis. Esses pequenos roedores, tão comuns como bichinhos de estimação, escondem um instinto chocante. Quando a mãe percebe que o ambiente não é seguro ou que os recursos não são suficientes, ela simplesmente devora seus próprios filhotes. É uma cena que causa repulsa, principalmente em quem já viu hamsters como animais fofos e delicados. A explicação científica é que, ao consumir os filhotes, a mãe recupera energia para tentar se reproduzir novamente em um momento mais favorável. Mas, no olhar humano, o ato parece brutal demais. Transformar o próprio filho em refeição é uma das imagens mais perturbadoras do reino animal. E se pensarmos que apenas pequenos roedores fariam isso, nos enganamos. Até animais icônicos, admirados pela sua doçura, podem surpreender.
9. Koalas. Conhecidos como símbolos de ternura, os koalas guardam um segredo que pode ser difícil de aceitar. As mães, em algumas situações, obrigam seus filhotes a comer suas próprias fezes. Isso acontece porque, na transição da dieta de leite para as folhas de eucalipto, extremamente tóxicas para quem não tem as bactérias certas no intestino, o filhote precisa adquirir essa microbiota através das fezes da mãe. Do ponto de vista biológico, faz sentido, mas, para nós, assistir a esse momento causa desconforto. A cena quebra a imagem angelical do koala e nos lembra que, na natureza, até os atos de cuidado podem ter um lado grotesco. Mas nada, absolutamente nada prepara o coração para o que acontece no reino das aves de rapina. Inicie o tópico. 10 Águias Negras. No alto dos penhascos, os ninos abrigam drama silencioso e cruel. Quando duas crias nascem, uma delas se torna alvo da outra. A mais forte ataca a mais fraca, às vezes até empurrando-a para fora do ninho, sob o olhar indiferente dos pais. O detalhe que mais choca é justamente esse. Os adultos não intervêm. Eles observam o assassinato entre irmãos sem mover uma pena, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E, para a lógica da sobrevivência, de fato é. Só o mais forte merece continuar. Mas para nós, seres humanos, acostumados a romantizar a maternidade, presenciar essa indiferença é perturbador. É como se a vida, ali, fosse medida apenas pela força bruta, sem espaço para compaixão. Nesse ponto da nossa jornada, já cruzamos colônias de vampiros minúsculos, êxodos cheios de perdas, roedores que se tornam canibais, koalas que obrigam seus filhotes a ingerir o que parece impossível e aves majestosas que deixam irmãos se matarem diante de seus olhos. E o mais impressionante é perceber que a cada passo a natureza parece nos lembrar. Instinto nem sempre combina com carinho. Se você chegou até aqui e sentiu algo ao conhecer essas histórias chocantes do reino animal, não saia sem fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal agora, porque aqui você vai descobrir conteúdos que desafiam a percepção sobre a natureza e o instinto de sobrevivência. E prometo, sempre de um jeito que você nunca viu antes. Quero que você comente agora mesmo "Eu recebo", se alguma dessas histórias mexeu com você. Se provocou surpresa, choque ou até curiosidade sobre como funciona o instinto parental na natureza. Cada comentário ajuda a fortalecer essa comunidade e mostra que você está junto nessa jornada de descobertas. E claro, não esqueça de deixar seu like, porque ele faz toda a diferença e me ajuda a trazer mais conteúdos tão impactantes quanto este. Ah, e antes de ir, não perca o próximo vídeo que está aparecendo na tela agora. Ele continua exatamente nesse tema, trazendo mais criaturas fascinantes e histórias que vão deixar você sem fôlego. Clique e continue com a gente nessa aventura pelo reino animal mais cruel e surpreendente que você já viu.